Oi, pessoal, bom dia para todo mundo que está aí. Vamos começando essa aula. Então, nosso tema de hoje é o que tem dentro da Terra, né? Igual eu falei na última aula, se eu faço um buraco, tento chegar do outro lado, né? Igual naqueles desenhos, isso não é possível de ocorrer. Ah, Laucele, não tem como mesmo, não? Não. Porque assim, quando você faz um buraco, né? Você vai chegando mais próximo, assim, né? Ao manto da Terra, que é o interior, vai ficando muito quente. Então, impossível. Se algo chega ali, ele derrete. Porque é muito, 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 muito quente. Então, não tem como, tá bom? Eu acho que o maior buraco feito pelo homem até hoje tem 14 quilômetros. É até pouco comparando a profundidade aí da crosta, tá? Que a crosta pode chegar a 70 quilômetros, né? Se não me engano, é 14 quilômetros mesmo, que é o maior buraco já feito pelo homem. Mas eu posso confirmar se esse valor é esse mesmo. Então, é muito difícil você até fazer um buraco grande, né? Muito profundo. Então, é impossível qualquer coisa, né? O ser humano chegar a uma profundidade muito grande no interior da Terra, tá? Ah, não, Célia, se o homem nunca chegou, como que ele sabe, né? O que tem lá dentro? Gente, é muito fácil hoje em dia por conta da tecnologia que nós temos, né? Igual, não tem ultrassom? O ultrassom não vê o que tem dentro do nosso corpo sem precisar abrir? Então, existem aparelhos também que vêm no interior da Terra sem precisar abrir, fazer o buraco para até chegar lá. Porque não dá para chegar, né? Então, é muito fácil, né? Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos. Então, não é algo assim, totalmente assim, impossível. Tá? Então, o homem descobriu que existe, vamos dizer assim, três camadas, tá? Três camadas básicas da Terra. Tem a crosta, que é onde nós vivemos. A Terra que a gente conhece. Onde tem mar, onde tem montanha, onde tem as rochas, onde tem terra, certo? Onde tem rios. Então, a crosta é onde a gente vive. Ela pode ser de 7 quilômetros até 70 quilômetros de profundidade. 70 quilômetros é bastante coisa, mas não tanto igual o que tem mais ainda no fundo da Terra. Tá? Então, a camada mais externa é onde a gente vive, né? Composição, rocha, minerais, né? Tudo no estado sólido, essas rochas, tá? E ok. E depois? O que a gente tem? Nós temos o manto. O manto é rocha meio entre sólido e líquido. Ele é meio pastoso. É rocha com estado meio assim pastoso, tá? Não chega a ser tão líquido, 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 né? Mas é algo assim mais pastoso ali, tá? Por quê? Porque a temperatura é tão alta, que não tem como ficar sólido, tá? Então, esses metais que estão lá não são sólidos, tá? Então, o manto é a camada logo abaixo da crosta. Só um minutinho, Gabriela. E a composição? Material rochoso em estado sólido. Em algumas regiões, por conta da alta temperatura, o material rochoso é pastoso, né? Que é o magma. A gente chama de magma. Então, debaixo da crosta tem o magma, tá? Que é como se fosse uma lava. A gente vai falando logo em seguida. Profundidade: 2.900 quilômetros. É muita coisa. Fala, Gabriela. Então, é porque eu acho que eu vou fazer uma pergunta que é muito avançada, assim. Mas pode Mas, falar. tipo, será que você sabe como que surgiu essa, tipo, lava aí, nesse lugar? Sim, sim, sim. Realmente não é uma matéria para a gente falar agora. É matéria do sétimo ano, eu acho. Mas eu vou te responder. Quando a Terra foi
surgiu, quando a Terra surgiu, quando os planetas surgiram, né, eles eram umas bolas de fogo, vamos dizer assim. Era tudo muito quente. Então, com o tempo, né, foi começando a esfriar. Então, só que a Terra, ela esfria. Né? Qualquer outro planeta e qualquer outra coisa também, né? Qualquer coisa esfria de fora para dentro. Sempre. Então, a tendência daqui milhões de anos, bilhões de anos, é o manto ir começando a esfriar também, talvez até solidificar. Né? Então, o planeta ele foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra era uma bola tudo de lava. Tudo de lava. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra era uma bola aí de lava. Era muito quente. Muito, muito, muito quente. Então, com o tempo, ela foi esfriando, esfriando, até conseguir ter vida aqui, né? Então, foi por isso. Deu para entender, Gabriela? Gabriela? Deu, agora deu. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou tirar a câmera aqui só para vocês conseguirem ler. E o núcleo, né? Ele é dividido em duas coisas: núcleo interno e núcleo externo. Mas vamos supor que é uma coisa só o núcleo, tá? Então, a camada mais interna do planeta, no interior do nosso planeta. Né? A composição são metais como ferro e níquel em estado líquido. Então, totalmente em estado líquido no núcleo externo e estado sólido no núcleo interno. E a profundidade, 2.900 quilômetros e vai até 6.400 quilômetros. É muita coisa, né? Então, deu para entender o que tem debaixo da Terra? Temos o magma, que é a região do manto, né? Dentro dele tem o magma, que é tipo uma lava, e o núcleo da Terra. Tudo, gente, muito quente. Muito, mas muito, 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 muito quente. Tá? É muito quente mesmo. Algo que vocês nem conseguem identificar de tão quente que é. E tem uma estrutura que está entre a crosta e entre o magma, que é a placa tectônica. Quero que vocês olhem só uma coisa aqui nessa imagem. Vamos voltar aqui. Tá vendo que tem uma coisa branca aqui? Entre a crosta e o magma? Sim. Então, é a placa tectônica. Então, as placas tectônicas são algumas placas, como se fosse um quebra-cabeça, como se a Terra fosse dividida em quebra-cabeças, tá? Então, as placas tectônicas, elas são divididas aí, né? Ela divide a Terra em pedaços, divide a crosta da Terra em pedaços, tá? E uma característica dessas placas tectônicas é que elas se movimentam. Elas fazem movimentos ali. Às vezes o movimento é de separar uma da outra, às vezes é de chocar uma com a outra, uma tentando bater na outra, e às vezes isso aqui faz assim, ó, levanta, uma levanta a outra, de tão força que é, né? E às vezes é assim o movimento, ó. O movimento é esse. Então tem 3 tipos de movimento: o de separar, o de subir, um bater força com o outro e às vezes uma até subir, e a outra é de lateral assim, tá? Então existem esses 3 tipos de movimentos e cada um tem um tipo de fenômenos que acontece com cada um, né? E olha só para vocês verem como que a Terra é dividida. A Terra, vamos lá. Vocês encontraram o Brasil? Deu para encontrar o Brasil aí? Ou vocês erram de geografia? Dá para ver o Brasil. Eu não vi ainda não. Não? América do Sul aqui, Achei. Brasil. Show? Achei. Então, beleza. Encontramos o Brasil. Olha só para vocês verem as linhas que tem perto do Brasil. Tem uma entre a África e o Brasil. Acharam? Uma linha verde. Sim. Olha a Sim. setinha. Como que tá a setinha? Vocês viram a setinha dessa linha? Né? Assim? Uma para lá e outra para cá?
quer dizer que essas placas, elas estão se separando. É um movimento que a gente chama de divergente. Movimento divergente de placas tectônicas é que separa. Ok? Agora olha aí, ao lado aí, do outro lado, né, do Brasil, tem uma placa, uma linha azul. Uma linha azul. Depois a gente vai falar dessa linha azul, tá? Então, repara aqui. Em que placa o Brasil está? O que tem em cima do Brasil? O nome da placa, ó, placa sul-americana. Então, a placa que a gente está é a placa sul-americana. A placa da África chama placa africana, né? Depois, do lado do Brasil, tem uma placa chamada placa de Nazca. A gente vai falar bastante dela. Tá? E tem várias outras placas. Ó, nos Estados Unidos, Canadá, lá em cima, é a placa norte-americana. Na Europa, na Ásia, placa eurásítica. Eurásítica. Nome estranho. Não é Eurásia, não? Enfim. Então, é a placa eurásítica. Sei lá se eu tô falando certo. Então, tem várias placas. Ó, a placa do Pacífico, placa da Filipinas, aqui, ó. Placa do Pacífico, placa da Filipinas, placa indo-australiana, placa arábica, placa da Antártida e a placa do Pacífico, que tem aqui e aqui, né? Então, existem algumas placas. Lembra que eu falei que algumas placas, elas separam, outras colidem e outras movimentam na lateral, né? Então, o que acontece com essas placas? Depende. Se a divergente de separar, ela vai separar duas partes. O microfone está ligado, Gabriel? Obrigada. Então, essas placas, elas vão se separar, tá bom? Ou seja, isso quer dizer que antigamente a América do Sul era colada com a África. Repare aí para vocês verem o formato da América do Sul e com a África. Olha se não parece um quebra-cabeça e eles se encaixam. Já repararam isso antes? Parece mesmo. Não parece que realmente é um quebra-cabeça que você coloca ali e juntou e formou exatamente? Tá? Então olha só. Então, as placas tectônicas, elas são responsáveis pela separação de continentes. Elas são responsáveis por alguns fenômenos um pouco preocupantes para o homem, como o terremoto, o vulcanismo, né, dos vulcões, tsunami, terremoto eu já falei, né? E também a criação de cadeias montanhosas. Então, as montanhas são criadas também por placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, por que elas se mexem primeiramente? Elas se mexem porque o manto está mexendo. Então, elas apenas mexem porque o manto ali dentro está mexendo. E faz com que as placas, né, tenham aquele movimento delas. Então, as placas tectônicas se movem lentamente e continuamente, alguns centímetros por ano. O movimento dessas placas se deve principalmente às correntes de convecção do manto. Então, elas mexem por conta do movimento do manto, que o manto tem essa característica, tá bom? O material mais quente, formado por rochas e magma, sobe por conta da densidade, menor densidade. Aí, quando ele sobe, ele resfria. Quando ele resfria próximo à litosfera, que é a crosta terrestre, é a mesma coisa, litosfera e crosta terrestre, vamos dizer que é a mesma coisa por enquanto, tá? Então, quando resfria, quando chega próximo à litosfera, ele resfria. Aí, quando ele resfria, ele fica mais denso e desce. A hora que ele desce, faz um movimento. Aí, o outro vai lá e sobe. Então, ele chega, né,
O material mais quente, ele é formado de rochas e magmas, sobe por conta da menor densidade. Ele resfria, fica mais denso. Ele resfria próximo à litosfera, fica mais denso e desce. O outro fica mais quente e sobe, né? E aí faz um ciclo. Nisso, o magma se movimenta, tá bom? E tem aí o que a gente chama de deriva continental. A deriva continental é um fenômeno que aconteceu, né, há alguns bons milhões de anos atrás, né, cerca de 220 milhões de anos atrás, que a Terra, os continentes, eram todos juntos. Todos os continentes eram juntos. Absolutamente todos. Ok? Então, formava um continente só, chamado de Pangeia. Então, os continentes eram um montoado só. E graças às placas tectônicas, eles foram se separando depois de muitos milhões de anos. Isso demorou muito tempo para acontecer, tá? Então, era a Pangeia. Depois, a primeira fragmentação, né, a separação da Pangeia, deu origem a dois continentes, a Laurásia e a Gondwana. Né? Então, Laurásia no norte e a Gondwana no sul. Então, você começou a separar e ter dois continentes. Tá? Aí depois, deixa eu tirar minha câmera para vocês verem. Aí depois começou a formar os continentes. Então, a América do Norte já começou a dar seu formato. A América do Sul também já separou da África. Ó. A Antártica já está aqui. A Austrália está colada com a Antártica. A Índia, olha onde está a Índia. Né? E aqui a Europa com a Ásia, chamada de Eurásia. Né? E depois, o que aconteceu? Os continentes foram ficando mais próximos do que a gente vê hoje em dia. Né? Então, a Índia subiu para a Ásia, a Austrália subiu um pouquinho também, África e América separaram mais ainda, até formar o que a gente encontra como os continentes hoje em dia. Ah, Laucério, quer dizer que acabou, parou de movimentar? Não. Pessoal, a África e a América do Sul se separam todo ano 1 centímetro, cerca de 1 centímetro. Ou seja, nós vamos separar ainda bastante. Então, né, daqui milhões de anos, pode ser que eles estejam tão longe que talvez até se encontrem do outro lado, sabe? Não sei, né? Estou só chutando. Porque como as placas se separam, elas estão separando ainda cada vez mais, né? Então, pode ser que talvez alguns bons anos se encontrem do outro lado. Não sei. Alguém tá com o microfone ligado. Pronto, desligou. Então, olha só para vocês verem. Antigamente, né, era um único continente, chamado de Pangeia. E a deriva continental, que é essa separação, essa movimentação dos continentes, né, fez com que a Pangeia se separasse em dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, e depois separar nos continentes que nós temos hoje em dia. Tá bom? E quem que é o responsável por isso acontecer? As placas tectônicas, tá bom? Então, segundo a deriva continental, há milhões de anos, existia somente um continente, chamado de Pangeia, que se separou pelos movimentos das placas tectônicas com o passar dos anos. Formou-se, então, Laurásia e Gondwana até chegar na configuração atual, tá bom? E como que eu sei, então, Alcélia, que isso ocorreu? Se eu não estava lá vivo há milhões de anos atrás. Os cientistas não estavam vivos há milhões de anos atrás. Como que vai saber que isso existe? Pessoal, foi encontrado fósseis de dinossauros iguais na América do Sul e na África. Como que esses animais iam viver no mesmo lugar, em lugares diferentes, em épocas iguais, se tem um continente de todo tamanho, como que eles iam atravessar, o oceano de todo tamanho entre os dois lugares? Como que eles iam atravessar o oceano tão grande? Né? É a mesma espécie, a mesma espécie. Como que eles poderiam viver em lugares tão distantes, porque tem um oceano ali no meio, se não fosse um único lugar? Então, uma das partes, né, que ajudou
a desenvolver essa teoria foi encontrar fósseis de animais, né, da mesma espécie em lugares tão distantes. Então, foi encontrado na Antártida o mesmo fóssil que foi encontrado na Índia. Então, como que isso seria possível? Olha a distância da Antártica e da Índia. Como que esse animal ia nadar até chegar na Índia, por exemplo? Né? Então, então perceberam, né? Assim montaram essa estrutura de como que era a Pangeia. Tá? Era porque os continentes eram todos juntos? Sim, Gabriel. É porque os continentes eram juntos. Se eles eram juntos, né? Não tinha um oceano separando ali. Então, esse animal, eles poderiam viver ali naquela região. Então, olha só, vou ler aqui. Como que eu sei a evidência dessa deriva continental, né? A existência de fósseis e grupos de vegetação semelhantes em áreas separadas por oceanos. Gente, oceanos inteiros, né? Um oceano inteiro. E a constituição geológica semelhante entre continentes diferentes. São evidências da deriva continental. Gente, olha a África e a América do Sul. Elas se encaixam perfeitamente. É muito bizarro. Elas se encaixam assim de uma forma surreal. Pega o mapa, recorta a África, recorta a América do Sul e coloca para vocês verem. Encaixa perfeitamente. Chega a ser até engraçado. Então, pessoal, através dos fósseis, né, e através desse encaixe tão perfeito, né, perceberam aí que era um único continente só, antigamente. Isso acontece, né, com todo mundo. Então, a deriva continental fala que os continentes era apenas um, que era a Pangeia, e graças às placas tectônicas, eles foram se separando, tá bom? E a evidência de que isso ocorreu foi os fósseis, tipo, o mesmo fóssil da mesma espécie, se encontrar na América do Sul e encontrar na África, ou na Antártica e na Índia. Como que se fosse separado, esses animais iam viver em lugares tão, assim, opostos, né? Tá bom? Deu para entender? Agora vamos falar sobre os fenômenos que as placas tectônicas fazem. Então, primeiro são os terremotos. Os terremotos é quando a Terra... terremoto não tem como ocorrer naquelas placas que se separam, tá? Então, vamos voltar naquela imagem aqui. As placas que se separam, não ocorre um fenômeno chamado de terremoto ou de tsunami, porque elas se separam, elas não se chocam uma com a outra, elas estão se separando. Lembra que eu falei que a placa sul-americana e a placa africana se separam? Elas estão se separando 1 centímetro por ano, né? Então, essa placa... repara uma coisa, todas as placas próximas aos continentes, elas se... Desculpa, falei errado. Todas as placas que estão no meio do oceano, elas se separam. Olha só, a americana e a africana. Peraí que eu vou colocar uma pessoa no mundo. A placa aí, né? A sul-americana com a africana. A placa africana com a da Antártida. Né? A placa do Pacífico com a placa de Nazca. As que estão no meio do oceano geralmente são as que separam, tá? Então, beleza. Então, as placas que ocorre terremoto, gente, sempre no limite de uma placa tectônica com outra. Porque o terremoto é o choque de uma placa com a outra. Então, ocorre o terremoto, né, onde as placas se chocam uma com a outra, ou que tem esse movimento aqui na lateral, tá bom? Então, o terremoto, ele ocorre no limite dessas placas. Então vamos ver onde que costuma ter terremoto? Olha só aí, entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. O que a gente tem aqui, ó, nessa região aqui? Que países estão aqui, vocês sabem? Vamos lá? Um país aqui, ó, que é bem fininho, estreito, é o Chile. Chile, gente, tem terremoto demais. Porque ele está no limite das duas placas. Chile,
um pedaço da Argentina, a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, são regiões que sempre tem terremoto. Sempre tem pelo menos um terremoto por ano. No mínimo, no mínimo. Geralmente é muito mais, tá? E esse terremoto, gente, às vezes não é algo grave. É tipo ficou segundos a terra tremendo e nada aconteceu mais. Mas às vezes pode ser um terremoto, assim, que destrói muita coisa, tá? Então vamos ver outra região que acontece de mais terremoto? Subindo aqui, ó. Região aqui do México, Estados Unidos, Canadá, Alasca, também tem bastante terremoto. Vamos ver outro do lado de cá, ó. Uma região que tem muito. Olha o Japão aqui, ó. Japão, gente, tem divisa com 3 placas tectônicas. Então, tem terremoto demais no Japão. Essa região aqui também, ó. Essa região aqui da Indonésia, né? Esses outros países, essas ilhas aqui. Região aqui da Índia, né? Essa região aqui do Oriente Médio, aqui da Europa. E aqui, ó, em algumas ilhas no Caribe também costuma ter terremoto. Então, onde tem esse limite das placas? E uma choca com a outra ou faz esse movimento na lateral é onde tem terremoto. E o que é um terremoto? Né? Um terremoto é esse choque entre uma placa e a outra. Né? Então, terremotos são temores abruptos, ou seja, de uma hora para outra, e muito intensos, que ocorrem na superfície terrestre no encontro de placas litosféricas ou placas tectônicas que colidem ou deslizam uma com a outra. Colide é bater e deslizar é aquele movimento que eu falei na lateral. Uma com as outras. São chamadas de sismos ou abalos sísmicos, ou terremoto, tá? Então, onde teve o terremoto, lá no fundo, né? Lá no fundo da Terra, lá nas placas tectônicas, a onda, né? Ela sobe e chega até a superfície terrestre. Tá? Então, a região onde se inicia a rachadura e a liberação da tensão acumulada é denominada hipocentro ou foco. Então, é onde surgiu o terremoto. Tá? A área corresponde na superfície e recebe o nome de epicentro. Então, o epicentro é na superfície, onde ocorreu é o hipocentro, tá bom? E essa onda, né, esse tremor, ele pode passar aí de uma região bem grande. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente estuda que no Brasil não tem terremoto. Por quê? As placas mais próximas do Brasil é a placa que separa da África, então não tem terremoto mesmo, porque elas estão se separando. E a outra está ali próxima aos outros países, e no Brasil mesmo não tem, né? Só que, dependendo do abalo sísmico for muito forte, ele pode chegar no Brasil. Teve casos, olha só para vocês verem essa região aqui do Brasil. Vocês estão vendo certinho? Essa região aqui. Essa região aqui é o Brasil ainda. É o estado do Acre, o estado do Amazonas. Essa região, se tiver um terremoto muito forte aqui no Peru, ele chega nessa região do Acre. Igual aconteceu no ano de 2019, eu acho. No ano de 2019, teve um terremoto bem forte no Peru que chegou no Acre e em algumas cidades do Amazonas, tá? E teve um terremoto muito forte em Santiago, que é a capital do Chile, que chegou em São Paulo. Então, pensa no nível tão forte que ele foi para ele percorrer, né, uma distância muito grande. Então, olha só para vocês verem. O Chile, né, o Santiago está aqui. São Paulo está aqui assim, ó. Então, percorreu uma distância muito grande. Então, dependendo, né, de quão forte é um terremoto nos países vizinhos, ele pode chegar no Brasil. Mas ele chega muito leve. Então, não chega nem a fazer estrago, sabe? Só balança um pouco a terra. Tá bom? Então, terremoto forte o Brasil não tem. Realmente não tem. Tá bom? E vamos falar sobre tsunami.
Só o tsunami é quando tem um terremoto debaixo do mar. Olha quantas placas nós temos debaixo do mar. Olha só aqui, ó. Tá vendo essas placas aqui? Elas estão colidindo uma com a outra e estão dentro do mar, debaixo do mar. Aqui próximo ao Japão, aqui, né? Aqui no Caribe. Então, tem várias placas debaixo do mar que uma choca com a outra. Então, se uma chocar uma com a outra debaixo do mar, essa energia do terremoto faz com que crie uma onda gigante. E essa onda vai chegar na terra, né, na praia. E essa onda, gente, vai ter aí 30 metros. Pensa aqui que é uma onda do tamanho de um prédio. Acho que eu não consigo nem imaginar o que é uma onda tão grande. De 20, 30 metros. Então, uma onda muito grande que vai fazer um estrago nas cidades, assim, terrível. Pode falar, Gabriela. É que uma vez eu vi um vídeo assim na internet falando qual pode ser o tamanho do tsunami, assim, tipo assim, de acordo com o tamanho de uma ilha, assim. E aí a ilha, tipo assim, era um tamanho normal, sabe, médio. E aí cada uma passava assim, a ilha inteira muito grande. Como assim passava a ilha inteira? Tipo, tampava a ilha inteira, de muito Ah, grande. sim, isso acontece mesmo. Então, pensa que é uma onda assim de 20, 30 metros. Acho que não dá nem para pensar o que é isso. E essa onda, ela chega na praia. Imagina você na praia e uma onda gigantesca. Aquela água vai cair na cidade e vai inundar ali tudo, né? Então vai fazer um estrago muito grande. E vai inundar e depois a onda, gente. Não sei se vocês já foram na praia. Eu não sei se vocês foram na praia, vocês repararam isso. Mas o movimento da onda é o seguinte: aqui tá o mar e aqui tá a areia, né? Então a onda, ela vai e depois ela puxa e volta. A onda vai e ela puxa e volta. Esse é o movimento da onda. Imagina o tsunami, uma onda gigante. Ela caiu aqui, beleza, inundou tudo. Mas o problema é que depois ela vai fazer o quê? Puxar. Imagina, vai arrastar, gente, tudo que você imaginar para o mar. Então, por isso que morre muita gente quando acontece um tsunami. Porque a pessoa pensa, a onda vai cair, né, numa força muito grande, e depois ela ainda vai arrastar e puxar tudo para o mar, certo? Então, por isso que o tsunami é bem perigoso. Teve o maior tsunami até hoje, né, já registrado, foi o de 2004, nessa região aqui, ó. Na região do Índico aqui, ó. Ele aconteceu aqui próximo à Indonésia, e a onda foi tão forte que afetou esses países aqui todos. A maioria tem ilhas. Gente, ele foi tão forte que ele chegou na Índia, aqui nessa ilha chamada Sri Lanka, e ele chegou até aqui na África. Então, pensa a força que foi para ele chegar na África. Ele ocorreu por volta daqui, ó, nessa região aqui da Indonésia. Então, ele foi muito, mas muito forte, tá? Matou muita gente em vários países, porque acertou uma área muito grande. Depois eu vou falar sobre ele mais para frente, tá bom? Então, o tsunami, ele ocorre por conta de alguns fatores. Um deles é o terremoto embaixo d'água. Então, um terremoto faz com que a onda crie, fique muito grande e chegue na costa. Então, o terremoto, o tsunami, ele pode ocorrer por conta de terremoto, pode ocorrer por conta de uma erupção vulcânica debaixo do mar. Alcélio, vulcão debaixo do mar? Sim, vulcão debaixo do mar. Pode ocorrer. Então, se uma erupção muito forte ocorrer num vulcão submerso, né, pode ocorrer um terremoto, um tsunami. E também uma outra causa é um desmoronamento de rochas ali debaixo do mar. Se for muito forte, pode causar um tsunami também. Então, tsunami e maremoto é a mesma coisa, tá? Tsunami é o termo, se não me engano, em inglês, não sei se é em inglês ou em outro idioma, tá? Que ficou popular na época aí do tsunami de 2004. Mas antigamente a gente chamava de maremoto, que é um nome em português. Mas a gente já adotou tsunami, tá? Então vamos lá, tsunamis. Né? Eu não sei se tsunami é um nome em japonês ou em inglês, não sei.
Então, quando ocorre um terremoto no fundo do mar, na crosta oceânica, né, na parte do oceano, ele pode gerar um tsunami, também conhecido como maremoto. Tá? O tsunami é uma onda gigante que causa grande devastação nas áreas costeiras que atinge. Tá? E vamos para o último. Último não, tem mais um depois, que é o vulcanismo. Só que não é um problema. O próximo que eu vou falar é algo que as placas tectônicas criam, mas não é um fenômeno assim que pode prejudicar o homem, tá? Então vamos lá para o vulcanismo. O vulcanismo vem daí da palavra vulcão, né? Então, o que é um vulcão? Aquela montanha, geralmente a gente pensa que é um cone, né, que sai lava. Isso é um vulcão, né? Então, o vulcanismo se refere ao conjunto de processos relacionados ao derrame na superfície terrestre de lava. O magma, se ele sai da região do manto, ele vai para a superfície terrestre através do vulcão, ele se transforma no nome de magma para lava. Ou seja, debaixo da terra tem lava, só que com outro nome que a gente chama de magma, manto. Magma que está na região do manto, tá? Então, lava é o magma que chega à superfície. Pode liberar gases também e outros produtos provenientes do interior da Terra, tá? Então, os vulcões são formados por aberturas na crosta terrestre, onde ocorre extravamento de lava, gases e vapor d'água que vem lá do interior da Terra, tá? Pessoal, o vulcão, ele pode ser 3 tipos: inativo, ativo ou morto. O que isso significa? Se ele está ativo, ele está funcionando, ele pode liberar lava a qualquer momento, né? Então, tem uma lava ali que pode ser expelida. O vulcão ativo, ele pode espirrar lava de qualquer época. Já o vulcão inativo, ele está ali dormente um período de tempo. Por enquanto ele está quietinho, mas do nada ele pode ficar ativo. Do nada ele pode reviver, vamos dizer assim, né? Voltar à atividade, voltar à vida e começar a funcionar. E ele morto, quer dizer que ele nunca mais vai conseguir expelir lá. O vulcão tá lá, a estrutura dele, mas ele não tem chance de esperrar lava nunca mais. Porque o que estava enchendo de lava para poder sair, aquilo não existe mais. Às vezes, porque as placas tectônicas se movimentaram de tamanho, de lugar. Então, presta atenção aqui. Vamos supor que aqui são as 2 placas tectônicas, tá? E o vulcão, vou fazer assim. Aqui está o vulcão. Ai, fui eu. Tem que ser assim mesmo. Então, aqui está uma placa tectônica, aqui está outra placa tectônica. E o vulcão, ele está justamente nesse limite da placa tectônica, né? Então, a lava, ela sai através do movimento das placas aqui, né? Então, se a placa movimentou, o magma sobe e sai do vulcão. Beleza? Então, aqui está a crosta terrestre. Se por acaso, né, as placas, no decorrer dos anos, elas se movimentarem, porém o vulcão ficar no mesmo lugar, né, a placa já está aqui, ó, e o vulcão ficou no mesmo lugar. Cadê o buraco para sair a lava? Não tem mais. Então, esse vulcão aqui, ó, ele fica morto. Então, as placas se movimentaram de lugar, né? E esse vulcão, ele não tem onde sair mais lava debaixo dele. Pessoal, entendeu o que é um vulcão morto? É aquele vulcão que, como as placas se movimentaram, ele não tem mais aquele combustível ali, sabe? Então ele não tem como entrar em erupção mais. Pessoal, e a gente tem 2 tipos de vulcão. Um vulcão que ele espirra a lava e ela escorre, né? Então aqui está um vulcão, né? Vamos fingir que isso aqui é um vulcão. Vamos fazer assim, aqui é um vulcão. O vulcão ele vai sair aqui a lava e escorrer. Aí ele escorre e sobe. Esse é um tipo de vulcão, que a lava vai escorrer.
ok? Peraí que daqui a pouco eu deixo você falar. Então, aqui ele escorre, né? E a lava escorre, só. Esse vulcão, ele não é agressivo. Porque a lava, ela escorre e não é algo, assim, perigoso, tá? Já o perigoso é o que explode. Ele explode, manda lava para tudo que é canto. A lava pode andar aí alguns metros de distância, ou quilômetros, dependendo da explosão, né? Mandar aí bolas aí de rocha pegando fogo longe. Esse é um vulcão perigoso. E esse vulcão, ele também costuma liberar gases tóxicos. Então, se a pessoa respirar esse gás, pode ser que seja tóxico. Deixa eu falar para vocês a última coisa que a placa tectônica faz. As cordilheiras, as montanhas. Cordilheira é montanha, grupos de montanhas muito grande, tá? Então, nós temos aqui muito próximo a gente, nos países vizinhos, cordilheiras dos Andes. São montanhas gigantescas, né? Que elas foram criadas através do choque da placa de Nazca com a placa sul-americana. Então, uma placa, ela choca uma com a outra, e a hora que ela choca uma com a outra, uma levanta. Aí choca de novo, ela levanta. Choca de novo, ela levanta. A hora que ela levanta, vai criando, gente, as montanhas. Então, a Terra vai subindo, né? A Terra tá aqui, ela vai subindo, então criando as montanhas. Então, três fenômenos perigosos para a gente e mais um que as placas tectônicas fazem. Os vulcões, os terremotos, os maremotos ou tsunami e a criação de cadeias de montanha. Tá. Pergunta boa, Bianca. A lava do vulcão é infinita ou um dia ela vai acabar? Ela pode ser infinita se o vulcão estiver sempre ali no limite da placa tectônica. Mas, igual eu falei, se ela movimentar, a placa tectônica embaixo, ela estiver movimentando e o vulcão ficar no mesmo lugar, né? Então o limite está aqui, né? O vulcão é esse aqui. Aí tem outra placa aqui, né? Então, se essa placa ela movimentar, o vulcão ele já não tem mais a lava aqui para sair. Então aí acabou, né? Então ela é infinita enquanto, né? O vulcão estiver ali naquele limite entre as duas placas. Se essas placas movimentarem, aí acabou a lava do vulcão, certo? Ok? E as placas, gente, elas acabam se movimentando, né? Gabriel, pode falar. Então, é que, tipo assim, quando uma montanha, tipo, desmorona, assim, significa que é porque a placa tectônica tá mexendo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser vários fatores para uma parte desabar, né? Tipo uma avalanche, só que a avalanche é de gelo, né? Mas pode a montanha desabar? Pode ser por conta de um terremoto? Pode ser. Mas pode ser que não seja. Pode ser vários fatores, tá bom? Pode ser por conta da placa ou pode ser ou não por conta da placa, tá bom? E depois eu vou falar mais detalhadamente sobre cada um desses que a gente falou, que são os 4, né? Vulcão, terremoto, tsunami e criação de cadeias montanhosas. Tudo isso é graças às placas tectônicas, tá bom? Alguma dúvida? Vocês sabem o que é deriva continental, que era a Acho que Pangeia dividiu. Vocês sabem o que é Pangeia, né? Que era um continente só. Graças à deriva continental. Graças à deriva continental, né? E as placas tectônicas foi responsável por isso. Eles se separaram. Sabe o que é placa tectônica? Sabe o que é cada um desses fatores que eu falei, né? Vulcão, terremoto, tsunami e criação de criação de cadeias de montanha. E o interior da Terra, que é dividido em crosta, um manto e um núcleo. Bom, então, pessoal, vou parar a gravação e vou encerrar nossa aula de hoje, tá?